Sejam bem-vindos, este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação, como temos feito diante de inúmeros e-mails que temos recebido aí nos últimos dias. Então você pode opinar sobre temas, sobre convidados que possam vir aqui para tratar de assuntos aí, obviamente todos relacionados ao mundo jurídico, ao direito, porque este é o foco deste programa. O e-mail está aparecendo aí na sua tela, tá? Então fique bem à vontade. Meu convidado de hoje, Yoshiaki Yamamoto, acadêmico do curso de Direito aqui da Unifra, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor. É sempre um prazer atender o seu convite. O que tu tem a dizer assim sobre o curso, Yoshiaki? Realmente, quinto semestre, é que tu estás hoje ali, já está mais ou menos pela metade, né? Sim. Como é que tu vê o direito hoje, o curso, nesse movimento tão complexo da sociedade? O curso de Direito aqui da Unifra, desde o princípio, quando eu ingressei nele, né, eu pude vislumbrar que se trata de um curso de excelência, né? Isso pode ser refletido nos índices que ele vem obtendo em diversos, seja no Ministério da Educação, seja na prova de ordem dos advogados. E desde o meu primeiro semestre até hoje eu estou no quinto semestre, eu consegui verificar que é um curso que nos dá uma forte base propedêutica, né, para a compreensão, como tu bem disseste, dessa sociedade que nós vivemos hoje, né, com tantas questões emblemáticas e de grande dificuldade, né, que o jurista no século XXI precisa dessa compreensão. E eu acredito que o curso de Direito aqui da Unifra ele possui todas essas qualidades, né, para a formação de grandes juristas. Esse é um curso de 19 anos de história. E nesse período todo ele já foi objeto de uma série de mudanças, né? Mudanças essas que são essenciais para que realmente a gente consiga formar os melhores alunos. Porque realmente o mercado lá fora é muito competitivo. E o direito ele tem uma característica interessante, não, Yoshiaki? Ele goza da possibilidade de vocês saindo daqui, fazerem concurso público, seguirem a carreira da advocacia, entrarem nos programas de pós-graduação, trabalharem com a docência em direito. Então, o leque é muito grande. Como é que tu vê isso hoje, assim, no quinto semestre? Tu já tens um indicativo de que carreira tu vai seguir? Desde o início, acredito que quando o acadêmico ingressa no curso de Direito, ele possui algum sonho, alguma pretensão, mas eu acredito que conforme tu vais avançando no curso, conforme tu vais verificando diferentes disciplinas, diferentes áreas do direito, tu consegue verificar quais as que tu tem mais afinidade, menos afinidade, né? E eu lhe confesso que o direito é tão belo e tão amplo que, por vezes, tu se sente tão vislumbrado por áreas por muitas vezes diferentes, né? E, claro, hoje eu não posso afirmar taxativamente que eu desejo uma área específica, mas posso lhe dizer que eu tenho muito apreço, por exemplo, pela docência, pela questão da pesquisa, né? E que são áreas que aqui na Unifra nós também conseguimos trabalhar muito bem, né? Que o curso de Direito e seus professores vêm enfatizando bastante a questão da pesquisa, da extensão, para além também do ambiente da sala de aula. E essa questão é fundamental, na minha opinião. Agora é importante tocar nesse assunto porque realmente assim esse curso hoje, no que tange ao grupo de professores, ele é composto por basicamente 30% de doutores, professores doutores, né? Isso para uma instituição particular é um número interessantíssimo. E aí nós temos aí quase os demais professores, quase todos eles mestres em direito, e os que não são mestres são especialistas, né? Nós não temos nenhum graduado em direito. E inclusive isso é uma exigência do Ministério da Educação. Mas diante disso, né, gostaria de te ouvir um pouquinho sobre essa questão da pesquisa, sobre o incentivo à pesquisa, como é que tu vê isso a partir dos professores? Realmente eles têm uma formação muito heterogênea, né? São professores que são capacitados em áreas diferentes, aí, e na tua concepção, então, isso acontece de que forma aqui no curso hoje? Eu consegui verificar desde o meu primeiro semestre que os professores, sempre que verificam que um aluno possui interesse ou possui uma certa dúvida, né, com relação a essa parte da pesquisa, própria extensão, eles são muito solícitos com nós. Eu consigo me recordar que desde o meu primeiro semestre havia a professora Jussiane, na parte de ciência política, disciplinas introdutórias e propedêuticas, e eu sempre tive essa vontade de pesquisar, de escrever artigos, né? E eu demonstrei meu interesse para ela por exemplo, ela se mostrou muito solícita, me indicou textos, me ajudou na elaboração de alguns artigos, e eu acredito que
vários professores aqui da Unifra, em sua totalidade, eles buscam ajudar o seu aluno, né? Eles não, na prática, eles não recebem nenhuma contribuição remuneratória em troca disso. Eles fazem isso justamente pelo apreço, né, da pesquisa, da extensão, para realmente ajudar o acadêmico, né, a avançar nessa parte da pesquisa, que no Brasil ainda é muito... A pesquisa em direito ainda está engatinhando, né, podemos dizer assim, comparado com outras áreas, né. E eu acredito que essa ajuda dos professores aqui do Centro Universitário Franciscano é de grande relevância para os alunos. Agora, tu tocaste num ponto também interessante. Realmente, a tradição do curso de Direito é um curso que, basicamente, isso aí desde da sua história, inclusive no Brasil, é um curso mais voltado para a preparação do aluno para a realização dos concursos públicos. E esse é um quadro que vem se alterando, né, de anos para cá. E está se apostando cada vez mais na pesquisa em Direito, na extensão também agora, como um elemento integrante da curricularização dos cursos de Direito. Mas a pesquisa é um elemento tão importante, né? Porque realmente assim, há que se fazer ciência dentro das universidades. A função da universidade maior é de fazer ciência. E obviamente que os cursos de Direito não poderiam ficar a par disso, né? Longe, observar isso a lo largo. E te parece, assim, pelo que tu tem visto, que, por exemplo, desde que tu entrou na faculdade, tu ouve muito falar em pesquisa, tu acompanha os eventos científicos, como é que te parece esse fenômeno, que é complexo também, né? Sim. Eu, particularmente, me inseri no mundo jurídico há pouco tempo, né? Então, eu já peguei uma leva, digamos assim, uma onda um pouco mais voltada à pesquisa. Mas, pelo que eu converso assim, com outros juristas que se formaram há um certo tempo, o que se verificava era que o curso de Direito era mais, digamos assim, um curso voltado para a questão mais técnica, né? A questão mais da dogmática, voltada para os próprios concursos públicos, né? E, digamos, uma certa cisão entre a pesquisa, a teoria e digamos, a prática forense, né? Sim. E que hoje nós podemos verificar uma fusão, né? Cada vez mais eventos de pesquisa, de apresentação de artigos, o crescimento dos programas de pós-graduação, né, em diversas partes do Brasil, fortalecimento deles, né, cada vez mais nós formamos mestres e doutores, né, e com cada vez teses e dissertações relevantes e diferentes, que até então não eram discutidas, né, nessa área do direito, né, que se resguardava mais uma questão eminentemente técnica, né, e isso aqui no Centro Universitário Franciscano, a gente consegue verificar isso também, né, nesses 19 anos que o curso completou, né, pelo que eu pude perceber, conversar com professores que inclusive foram formados aqui, né, eles também verificaram essa cada vez mais aposta na pesquisa, né, que a instituição tem apostado na pesquisa como uma forma de modernização e uma forma de melhor formação dos seus alunos com um senso mais crítico, né. Como a gente falou antes, não é como se pensar uma universidade sem pesquisa hoje, né? E realmente o curso de Direito, ele tradicionalmente, isso é inegável, ele é um curso voltado para a produção mais técnica, para um caractere mais duro do direito, né? Mais voltado para os concursos públicos, inclusive para a prática da advocacia, mas esse é um quadro que vem se alterando de uns anos para cá. E realmente o fortalecimento dos programas de pós-graduação tem contribuído muito para isso, das especializações. Aqui na Unifra nós temos uma série de especializações relacionadas ao direito, né? Então, esse é um quadro que tende a construir uma massa crítica dentro do direito. E é um pouquinho sobre isso que eu queria te ouvir. Em que medida, assim, vocês são influenciados pelo pensar criticamente, sobre os alertas de não se tornarem meros reprodutores do sentido da lei, etc.? Eu acredito que essa questão da crítica reflexiva sobre o que nós pensamos sobre a pura dogmática, né? Os próprios professores aqui no Centro Universitário Franciscano vêm nos encorajando muito a pensar criticamente, a verificar que o texto legislativo, por exemplo, não é algo neutro ou algo sem nenhum sentido crítico, né? Nós precisamos verificar o direito enquanto um fenômeno social e que não é um fenômeno social neutro. Fenômeno social absolutamente composto por diferentes forças internas, né? Entre as quais, por exemplo, política, economia, e que nós precisamos também compreender esses fenômenos para compreender o direito, certo? Agora, aí você vê a importância das propedêuticas, né? Que você falava lá no início, que são disciplinas introdutórias, mas que têm uma carga
reflexiva, crítico-reflexiva muito grande. Então, obviamente que é importantíssimo que o aluno do curso de Direito entenda, por exemplo, como se operou a evolução do próprio Estado, para entender os próprios fenômenos sociais da atualidade. Né? Não adianta você saber que existe tal e tal coisa se você não conhece a história do Estado. Então, isso partindo lá da modernidade mesmo, se necessário for. E a exceção, além disso, né, a questão da parte filosófica do direito, da relação do direito com outras áreas, isso é tão importante, né? A relação do direito com a psicologia, com a filosofia, com a antropologia, com a sociologia. E me parece que esse é um quadro assim, que contribui decisivamente, essa pós-transpropedêuticas é um quadro que contribui decisivamente para que lá no final vocês consigam se formar completos, então aptos ao enfrentamento de uma sociedade que mudou, inegavelmente mudou dos últimos 50 anos para cá. Não te parece isso? Exatamente. E até com o Centro Universitário Franciscano, que o curso de Direito recentemente remodelou sua matriz curricular. E se tu observares, essa matriz curricular é visível a aposta nas disciplinas propedêuticas, com inclusão, inclusive, de disciplinas como, por exemplo, a filosofia no direito, né? Eu verifiquei essa propedêutica absolutamente relevante para o enfrentamento das questões do século XXI. Até porque nós temos uma democracia muito jovem, uma Constituição muito jovem, e que ainda os juristas brasileiros ainda estão se situando nesse paradigma, né? Nesse novo paradigma constitucional que nós temos hoje, e que, portanto, as disciplinas propedêuticas são fundamentais, porque não basta apenas nós, alunos de direito, futuros juristas, né, compreendemos o texto da lei, a dogmática, se nós não conseguimos refletir sobre ele, né? E isso não só para a questão teórica, para a questão da pesquisa, mas também para a própria questão envolvimento, por exemplo, no processo judicial, né? Que isso cada vez mais é presente, né, no próprio ambiente forense, né? Do processo judicial que antes resguardava-se de um ambiente meramente técnico, né, da mera aplicação da lei. Realmente, assim, é uma série de fenômenos que vão contribuir para a própria evolução do ensino jurídico. O ensino jurídico é muito diferente hoje do que era 30, 20 anos atrás. Então, realmente, é um ensino que necessita estar adstrito das modificações sociais, um ensino que precisa estar perto das novas tecnologias. Isso tudo tem o seu grau de complexidade, né? Inegavelmente tem. Vamos fazer um pequeno intervalo, coisa super rápida. A gente volta aí falando um pouquinho dos intercâmbios que tu realizou e falando um pouquinho mais do curso de Direito da Unifra. Pode ser, Ochiaki? Tudo bem. Então, fique conosco, não saia daí, nós já retornamos, é super rápido. A hora de realizar teu sonho não está tão longe assim. E quando ela chegar, saiba que você não estará sozinho, pois o verdadeiro profissional é aquele que trabalha em equipe. E se um dia enxergarmos mais longe, é porque estamos sobre ombros de gigantes. Vestibular de Inverno 2017. Inscrições até 29 de maio. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, como eu disse lá na abertura do programa, as suas solicitações, em alguma medida, serão atendidas. E nós temos feito isso, né? Temos convidado aqui pessoas que vocês indicam, temos estabelecido conversa sobre temas que vocês indicam, já que esse programa é um programa que trata de assuntos jurídicos, mas é um programa também plural, um programa democrático. Meu convidado de hoje é o Yoshiaki Yamamoto, acadêmico aqui do curso de Direito, 5º semestre. Yoshiaki, no ano de 2016, me corrija se eu estiver errado, fizesse um intercâmbio. Isso. Portugal, Lisboa. O que tu pode captar, concluir dessa experiência? Que é uma experiência interessante, né? Inegavelmente em todos os sentidos, inclusive de vida. Exatamente.
eu devo essa experiência de vida, né, verdadeiramente experiência de vida, ao Centro Universitário Franciscano, que inegavelmente possui hoje, por meio da sua assessoria de relações internacionais, parcerias institucionais com outras universidades absolutamente relevantes. Como tu bem disseste, eu fui para Lisboa, para a Universidade de Lisboa, e apenas para título exemplificativo, para demonstrar o quão longe o Centro Universitário Franciscano está indo, a Universidade de Lisboa, hoje, segundo estimativas, ela é a segunda melhor universidade dos países de língua portuguesa, atrás apenas da Universidade de São Paulo, por exemplo. Então, isso demonstra que a Unifra está indo longe nessa questão das relações institucionais dela, que, ao fim e ao cabo, acabam ajudando nós, os alunos, né, aqui do curso de Direito e dos demais cursos. E o que eu posso te falar é que essa experiência ela foi absolutamente única. Foi única no sentido de que o jurista hoje ele necessita compreender o direito não mais como um fenômeno estanque, dentro de, digamos assim, caixinhas dentro do Estado soberano e que a partir dali tudo se cria e não se tem uma certa influência, digamos assim, né, dos fenômenos jurídicos de outros países, né. E essa experiência que eu tive em estudar uma universidade estrangeira, né, eu pude perceber exatamente isso, de como o direito hoje ele é um fenômeno que acaba por laços internacionais se interligando, né? E há essa exportação, essa importação de conhecimento jurídico. Tu sabes que é presente, mas é também muito futuro, porque a gente tem muito a evoluir nisso, falar-se na internacionalização dos cursos de Direito, que é justamente isso, né? Troca de professores de uma instituição estrangeira para com a nossa, a prática dos intercâmbios pelos alunos, porque todos ganham com isso. Inegavelmente, eu creio que tu deve ter tido uma experiência muito agradável aí, foi um ano que tu passasse lá, né? 6 meses. 6 meses. Sim, mas é um período já considerável, né? 6 meses é um semestre inteiro dentro de uma instituição estrangeira, onde você pode realmente visualizar e perceber esse caráter cosmopolita do direito, né? O direito, como você mesmo disse, não é uma ciência adstrita à territorialidade de um determinado país, existem N relações internacionais que hoje são tão ou mais importantes que as relações estabelecidas dentro do próprio Estado, dentro da sua própria circunscrição territorial. Claro, a gente tem muito a crescer nisso. A gente tem muito a crescer, inclusive nos respeitos aos próprios tratados que o Brasil, por exemplo, celebra, internacionalmente falando, né? Porque realmente parece que hoje a gente vê isso nas decisões judiciais, nós somos muito voltados ainda para o nosso nacional, né? Isso se deve a N questões. Geralmente as pessoas justificam isso em razão da soberania e do medo, né, ao direito do outro. Mas essa perspectiva de comunicação internacional, ela está crescendo cada vez mais. Então, que bom que tu tivesse a possibilidade, e hoje, claro, vejam que tu estás aqui no programa, relatando uma experiência internacional que tu tivesse, por força de um intercâmbio, capitaneado aqui pela Unifra, gerenciado lá pelo professor Rodrigo, hoje lá, o diretor lá da ARAI, que é um órgão super competente aqui da Unifra, que faz o trâmite desses processos internacionais. Então vejam que interessante isso, a Unifra enviando alunos e recebe também, né? Exatamente. Tem muitos alunos estrangeiros que estão estudando aqui hoje, que visitam a Unifra ou que passam um determinado período aqui. E o que assim, tu poderias, sintetizando, se eu te perguntasse assim, ó, o que foi o mais importante para ti nessa experiência? O que tu diria? É difícil sintetizar em tão pouco tempo tantas experiências, mas o que eu posso lhe dizer, professor Cristiano, é que para além também das questões jurídicas, porque é evidente que dentro de uma universidade estrangeira, ainda mais com laços tão estreitos entre Portugal e Brasil, tu consegue verificar, ter grandes aulas com grandes professores, captar grandes conhecimentos jurídicos, né? E que por certas vezes tu acaba não verificando isso, por óbvio, na realidade brasileira, né? Mas também visualizar questões políticas, questões econômicas ao viver em outro país. Claro. No momento que eu estive lá em Portugal, nós acabamos vivenciando um momento em que destituíram um primeiro-ministro, apresentando voto de emoção por eles serem um sistema semipresidencialista, e isso causou um burburinho no próprio meio jurídico, de discussões que nós, por exemplo, tivemos também ano passado aqui no Brasil. Sim. E isso aventa grandes discussões jurídicas, e tu estando lá, digamos assim, no epicentro
no foco dessas discussões, tu acaba captando diferentes posições, diferentes interpretações do próprio direito enquanto ciência. Isso, na minha visão, é fundamental. Tu poderes se inserir dentro de outra cultura jurídica, captando cada vez mais cultura jurídica. Eu acredito que o jurista hoje, no século XXI, algo que inegavelmente o diferencia de outros juristas é a quantidade de bagagem jurídica que ele possui, a quantidade de possibilidades interpretativas que ele captou ao longo da sua formação. Agora, essas parcerias, essas verdadeiras redes que são estabelecidas entre as universidades, me parece que é a verdadeira condição de possibilidades para a gente pensar num direito cada vez mais sofisticado e mais apropriado para os interesses da população, do cidadão. Porque realmente, assim, nós como brasileiros temos o que aprender com os outros países, como os outros países têm a aprender com a gente. Cada país tem a sua cultura, tem as suas particularidades, então nós temos o que aprender e nós temos o que ensinar também. Eu acho que é importante falar sobre isso. E é importante dizer também que, claro, é uma experiência internacional e sempre uma experiência interessantíssima. Você teve a oportunidade lá de passar um tempo numa universidade que tem centenas de anos de existência, né? Geralmente as universidades europeias têm tempo de vida muito superior às universidades brasileiras. Prova disso que essas universidades aí são do século XI, XII, XIII, por aí vai, né? Bom, então veja que tem muito que se aprender lá, e isso obviamente é muito rico, né? Para a gente trazer, ver o que é importante para a gente, né? Sintetizar o pensamento, mas verificar também que o que a gente faz aqui também é importante, também é de ponta. No mundo jurídico eu posso te garantir que o que se faz no Brasil hoje nas universidades é de ponta. Então nós não perdemos muita coisa não, claro. Mas em tese não significa que o que a gente faz aqui é de ponta, que o que se faz lá é de ponta. O importante dessa história é a rede de comunicação. E é por isso que nós fomentamos a prática do intercâmbio, é por isso que é importante que os professores vão, que os professores de lá venham, que é para a gente consiga estabelecer essa rede comunicativa e que realmente isso aí é o presente e futuro. Vai ter o tempo, porque o direito é muito duro na ciência ainda em relação a isso, né? Hoje é difícil você publicar um artigo com mais de 3 pesquisadores na área jurídica. Em outras áreas, como áreas da saúde, agora esses dias eu estava lendo que o artigo mais lido aí no ano de 2016 foi o artigo sobre o Zika vírus e eram 600 autores. Claro, como é que se pesquisou isso? Diante de uma rede de pesquisador. E nós precisamos estabelecer isso no direito também. Nós precisamos quebrar com alguns dogmas, né? E a pesquisa tem muito a evoluir nisso. Essa experiência que tu passasse lá não te prova que realmente assim nós temos o que aprender, mas claro, tu deve ter levado a tua experiência como brasileiro, como cidadão brasileiro também, obviamente contribuiu para com as pessoas que tu lá estabelecesse relações e comunicações. Exatamente. E prova disso, de que o que nós produzimos aqui no Brasil em termos de conhecimento jurídico é de ponta, é que a Universidade de Lisboa, em sua Faculdade de Direito, possui um Instituto de Direito Brasileiro. Eles criaram um instituto com foco no estudo do direito brasileiro e suas inter-relações com o direito português. Nenhum outro, claro, pelas relações próximas de Brasil e Portugal, mas nenhum outro país teve o privilégio de ter criado um instituto para estudo do seu direito nacional presente dentro da Universidade de Lisboa. Ou seja, o que nós produzimos aqui é absolutamente relevante e vem sido debatido por eles lá na Europa. Agora é importante se dizer que nós fizemos isso aqui neste curso, né? Esse é um curso que investiga a evolução dos direitos humanos. Vejam, essa é uma discussão super avançada hoje. A preocupação com os direitos humanos, com a sedimentação dos direitos humanos. Então, aqui neste curso de Direito da Unifra, tenho certeza que tu, nesse 5º semestre que tu está hoje, tu já ouviu muito essa história. Tu já ouviu muito na evolução do processo judicial, agora quase todo ele eletrônico. Tu já deve ter ouvido muito sobre o impacto das novas tecnologias no mundo jurídico, da responsabilidade que as pessoas têm de saber o que estão escrevendo nas redes sociais e do que isso significa. Então vejam que isso, do como se decide no ambiente jurídico brasileiro, da responsabilidade da magistratura no processo de tomada de decisão, do ativismo judicial, do protagonismo judicial, vejam, são todas essas questões que vocês podem ter certeza, né, quem está nos ouvindo, que faz parte do que de mais importante se discute hoje nos programas de pós-graduação, a nível nacional e estrangeiro. Então,
Nós falamos sobre esses assuntos aqui. Gostaria que tu atestasse isso como aluno do 5º semestre, não, Yoshiaki? Exatamente, professor. E até num panorama mais amplo, nós podemos visualizar isso na sua própria área de atuação do processo civil, por exemplo. O novo Código do Processo Civil, acredito que seja demonstrativo disso, de que nós, juristas brasileiros, estamos produzindo ciência de ponta, mas também não estamos deixando de visualizar o que acontece no mundo afora. Nós temos essa questão inovadora que tu bem citaste, da questão da fundamentação das decisões judiciais, né? E que o Código de Processo Civil criou um novo paradigma e que, até onde eu sei, é algo revolucionário em termos de direito no mundo inteiro, né? Mas também nós não deixamos de verificar o que ocorre lá fora. Temos questões, importações do direito francês, por exemplo, na questão das tutelas de urgência, né? E que é muito relevante também. Então, corrobora com essa tese de que o direito não é algo estanque, é algo que nós podemos sim olhar para o estrangeiro, como também eles podem nos olhar também com os bons olhos, né? Bom, convidei o Yoshiaki, porque realmente o Yoshiaki é o estereótipo do aluno que a gente deseja aqui no curso de Direito, né? Um menino inteligente, um menino que tem uma experiência internacional, que vê o direito enquanto fenômeno. Realmente, assim, é um privilégio para a gente contar com um aluno da tua estirpe. E quero te dizer que, já agradecendo a tua presença aqui no programa, que as portas da TV aí estão abertas, as portas do programa sempre abertas, e a gente deseja o maior sucesso do mundo na carreira jurídica, seja ela qual for. A gente sabe da complexidade que isso representa, né, Yoshiaki? Mas fica bem à vontade, assim, e cabeça no lugar, né, para escolher o caminho adequado. Mas a gente sabe que tu tens competência para isso. Então, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, professor Cristiano. É sempre um prazer estar aqui na TV Unifra conosco. Então, fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Hoje eu conversei com Yoshiaki Yamamoto, aluno aqui do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, e até a próxima. Obrigado pela sua audiência.